do Senhor, que vocês possam absorver o máximo que puderem da palavra que a nossa irmã vai estar trazendo nesta noite. Vamos receber a nossa irmã de pé e vamos orar por ela? Amém? Eu vou pedir aqui para o nosso pastor estar orando por ela, porque ele foi convidado, porque pastor tem que estar, né, na igreja. E eu vou colocar ele um pouquinho para trabalhar hoje, é só isso mesmo, viu? Depois a gente volta às nossas atividades, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. As irmãs, na verdade, né? Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Amém. Mulheres virtuosas que Deus tem escolhido e tem confiado a vocês o dom de gerar. Aleluia. Vocês são especiais para nós. Vocês são amadas e queridas pelo Senhor. E nesse momento Deus tem uma palavra ao seu coração. Esteja com seu coração aberto, com seu ouvido sensível a tudo aquilo que Deus irá liberar para a sua vida. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Estou muito honrado em estar aqui. Sinto a presença de Jesus neste lugar. E essa apresentação aqui ficou marcante, irmãos. Ficou marcante, irmãs. E muito mais agora Deus vai fazer através da sua palavra. Você pode dizer amém? Agora aquele amém bem lindo. Amém. Pronto, agora vamos orar pela serva de Deus, em nome de Jesus. Assim oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, aqui está, Senhor, a sua filha, dispenseira de sua palavra. Que o Senhor a use de forma poderosíssima. Meu Deus, a palavra que ela trará aos nossos corações é a palavra que o Senhor, meu Deus, plantou em seu coração. E eu tenho certeza, Senhor, que esta palavra, meu Deus, há de fluir nos corações que estão aqui presentes, e que vidas serão tocadas e restauradas pelo poder de sua palavra. Que nesse momento o Senhor se faça presente de forma poderosa. Meu Deus, que a palavra seja concisa, direta e objetiva aos nossos corações, e que assim, Senhor, seja feito conforme a sua vontade. Abençoa a sua serva e a use uma vez mais nesse dia. É o que lhe pedimos, é o que lhe agradecemos, em nome de Jesus. Toda a igreja presente diga amém. Receba a serva do Senhor em nome de Jesus. Quero saudar a todo Israel do Senhor, a todos que estão conosco com a paz do Senhor, amém? Que Deus nos abençoe, que nessa noite seja os nossos corações uma terra fértil para receber a semente de vida que é a palavra do Senhor. Que os nossos ouvidos espirituais se abram para ouvir a voz do Abba, o Pai das luzes, o nosso Deus. E que os nossos olhos recebam colírios dos céus para podermos enxergar sobre a perspectiva de Deus. E se você está aqui, pode dar uma salva de palmas ao Senhor. E convido a erguer as suas mãos e aplaudir aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Aquele que sara as nossas feridas, aquele que nos cura, que nos restaura, que muda a nossa vida. Esse é o nosso Deus. E eu tenho certeza que sairemos mais uma vez da casa do Senhor, marcados pela sua presença. Amém, queridos? Eu quero lhe convidar, antes, louvar a Deus pela honra do convite, né? Pela igreja, pela vida da irmã Zailde, que entrou em contato. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com os irmãos, com as irmãs, conhecendo mais um corpo de Cristo, mais uma parte do corpo de Cristo. Amém? Eu sou a missionária Karine, meu esposo é o pastor Gilmar, tenho 2 filhos, Vitória e Gilmar Júnior. E nós somos pastores da Igreja Batista Restauração, que tem poucos meses aqui na cidade. Amém? Ore por nós. E eu lhe convido então a abrir a sua Bíblia, querida, em Jeremias. Louvado seja Deus, que já foi lido aqui. Jeremias capítulo, aleluia, 17, versículo 14. Jeremias 17, 14 diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Sara-me e cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor.
Cura-me, Senhor, e serei curada. Sara-me, salva-me e serei salva, pois Tu és o meu louvor. Poder sentar, queridas, amém? Aleluia. Glória a Deus. Um tema profundo. Já preguei ele em alguns outros congressos, em outros momentos, outras palavras, coisas que Deus vai gerando. E eu tenho certeza, querida, que Deus não nos trouxe aqui em vão, amém? Nós precisamos sair daqui marcadas pela palavra do Senhor, porque não dá para continuar como nós estamos. A cura é algo necessário, amém? Quando precisamos de cura, é porque algo não está bem na nossa vida. Quando falamos que nós necessitamos de cura, há uma realidade de que não estamos saudáveis. Cura-me, Senhor, e eu serei curada. E todos nós que aqui estamos, precisamos de cura em alguma área das nossas vidas, todos os dias. Mas existem áreas que precisam ser tocadas, áreas que estão sendo demoradas de serem curadas, não porque Deus não quis, mas porque está sendo necessário nessa noite uma chave ser virada, para que a boa mão do Senhor possa tocar em áreas precisas, pontuais, em que muitas vezes nós não permitimos Deus agir. E Deus nessa noite nos trouxe aqui, não somente para estarmos vivenciando uma festa tão linda, porque eu costumo dizer que festa de mulheres é muito gostoso, porque é muito perfumado, é muito colorido, é muita beleza, louvado seja Deus. Mas existe uma beleza que precisa fluir de dentro para fora. Existem belezas que precisam fluir. Tem muitas mulheres lindas sangrando por dentro. Tem muitas mulheres lindas chorando por dentro, desistidas. E nessa noite o Senhor está dizendo: eu estou te vendo e eu estou aqui para abençoar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Existe uma graça de Deus nessa noite, amém, amadas? O tema é forte. Deus, Ele quer fazer coisas tremendas em nossas vidas. E quando nós falamos de cura, nós entendemos que o ser humano ele é tripartido. O que é isso? Ele possui um espírito, um corpo, uma alma e um corpo. E nós precisamos de cura em todas essas áreas. Muitas vezes adoecemos no nosso físico e nós precisamos de cura. Adoecemos nas nossas almas, nas nossas emoções. E está aí um lugar onde o diabo mexe muito para destruir. Porque quantas vezes quando a alma está doente, o corpo adoece, a mente adoece. O espírito precisa também de saúde quando está totalmente distante do Senhor. Então o ser humano, ele é tripartido. Ele tem um espírito, uma alma e um corpo. E o nosso Deus, Ele é Pai. Ele nos fez, Ele nos formou com as suas mãos. E Ele quer tocar nessas áreas da nossa vida. Amém, mulheres? Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses 5:23 assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amadas, quando uma alma está enferma, doente, quando a alma está cheia de dores, nossa, se não for tratada, causa um estrago terrível na vida de uma mulher. Vamos falar de mulher porque estamos em mulheres. Nós temos alguns homens no clubinho da Luluzinha, amém? Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor vem ao nosso coração, queridas. E o primeiro ponto é: as feridas emocionais aprisiona, paralisa e mata a alma. E nós precisamos entender que estamos vivendo tempos muito mais fortes, onde o diabo tem utilizado dessa arma letal chamada doenças emocionais. Sim? É um tempo que sempre existiu, mas nós podemos ver essa arma se levantando com mais força. E nós podemos ver uma sociedade, uma humanidade adoecida nas emoções, fragilizadas nas emoções. Pessoas desistiram da vida, vivendo síndromes, ansiedades, desistência da vida, automutilação,
dores e dores e dores que não foram vencidas. E o Senhor está dizendo: eu posso sarar, eu posso curar, eu posso mudar a história da sua vida, da sua família. Porventura há alguma coisa difícil para mim, diz o Senhor. Não há impossíveis para o nosso Deus. Por isso que a minha dor e a sua dor, as nossas guerras precisam estar diante do Senhor, daquele que sara, daquele que restaura, daquele que vivifica. Mas o primeiro passo, queridos, para que nós possamos ser curadas, precisamos primeiro reconhecer, diga reconhecer, identificar a minha dor. Porque muitas vezes nós não identificamos, nós não reconhecemos e nós precisamos ser curadas. Como? Primeiro eu preciso reconhecer que eu preciso de cura. Que alguma área da minha vida não está bem e eu preciso dar lugar a alguém que pode mudar a minha vida. Eu preciso identificar e correr aos pés da cruz, ao lugar onde eu posso ser quebrada, mas eu posso ser refeita nele. Porque existem lugares em que podemos ser quebradas e nós não podemos ser reconstruídas. E este lugar é um lugar fora da presença do Senhor, longe, fora da nuvem da glória de Deus. Mas quando eu estou debaixo da nuvem da presença do Senhor, não importa as quebras da vida, eu serei refeita em o nome de Jesus. Você, mulher, será refeita em o nome de Jesus. Porque na presença de Deus, todas as coisas são reconstruídas, são restauradas, são refeitas. É a especialidade de Deus. Nós olhamos para uma sociedade em perigo, para famílias desintegradas, desestruturadas, feridas, desintegradas, muita gente depressiva, muita gente doente. E amados, a questão científica tem mostrado, inclusive, que o nível de câncer, as estatísticas, 95% das pesquisas declara que muitas das questões de câncer têm relação com a ausência de perdão. Não é mais nem a Bíblia que está dizendo. 95%, pesquisa científica diz que muito do câncer está relacionado à ausência de perdão. E nessa noite o Senhor quer trazer cura para corações aprisionados pela mágoa, pelo ressentimento, pela dor, pelas lembranças dolorosas. O Senhor está dizendo: eu estou vendo essa ferida e nessa noite eu quero sarar o teu coração. Aleluia! Glória a Deus. As mulheres, nós principalmente, queridas, nós somos sensíveis. A palavra do Senhor diz que o homem tem que tratar a mulher como um vaso mais frágil. Não porque somos fracas, nós somos fortes, amém? Vai ver um homem gripado, gente, misericórdia. Eles são fracos, perdoe pastor. Meu marido gripado, meu Deus, parece que vai morrer. Mas a gente é uma mulher, somos mulheres que geram vida, a dor do parto, diga ai, é uma dor. E nós conseguimos vencer e passar. Então nós não somos fracas, nós somos fortes. O que Deus está dizendo é que a mulher tem uma sensibilidade aguçada. E nessa sensibilidade nós precisamos entender que precisamos trabalhar e proteger as nossas emoções. Amém, mulheres? Precisamos proteger as nossas emoções para não sermos mulheres fragilizadas e fracas. Sensíveis, sim, não fracas. Em o nome de Jesus. A palavra do Senhor vai nos mostrar em Hebreus 12, dizendo, versículo 15: cuide para que ninguém se prive da graça de Deus. Cuide para que ninguém se expor da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Perdoar é fácil? Ajuda a missionária a pregar. Perdoar é fácil? Não é fácil. Mas perdoar é um exercício que nós precisamos a cada dia desenvolver. Porque a ausência de perdão nos priva da graça de Deus, do perdão de Deus e de rompimentos na vida. Acompanho, discipulo algumas pessoas, ovelhas, e nos aconselhamos
aconselhamentos. Quantas pessoas, missionária, se eu tiver que ir para o céu e fulano tiver que estar lá, eu prefiro ir para o inferno. Já ouvi isso. Não posso perdoar. Você não sabe a minha história, você não sabe o que me aconteceu, mas sabe, não importa o que nos aconteceu, não é porque o outro merece, é porque nós precisamos ser livres. Aleluia. Quem isenta o perdão, quem retém o perdão, se torna cativa, se torna aprisionada, paralisada. Você não consegue avançar, você não consegue romper. E a Bíblia diz que quando nós não perdoamos, Deus não nos perdoa. E isso, diga, é forte. Diga para a amiga do seu lado, diga, amiga, isso é forte. É forte. A ausência de perdão nos faz mulheres cativas. E Deus não nos chamou para sermos mulheres aprisionadas. Para a liberdade, Deus nos chamou, mulheres, sermos livres. Aconselho muitas pessoas, e tem históricos tão difíceis que a gente pensa, meu Deus, como pode sobreviver? Meu Deus, tem horas que a gente ouve nos aconselhamentos, nos acompanhamentos, tantas coisas. E a gente diz, meu Deus, não é fácil vencer algumas coisas. Abusos. Mulheres hoje já são mães, avós, mas guardam lembranças dolorosas de estupros de pais, de tios, de irmãos, de histórico difícil e não consegue avançar. Mulheres que não conseguiam ter uma vida íntima com seu esposo saudável, porque cada vez que ele tocava, a lembrança era do abusador. E Deus está dizendo, você precisa vencer essas áreas, você precisa identificar, reconhecer e confessar ao Senhor e a alguém de confiança, que vamos chegar lá. Sabe? Porque não dá para ficar aprisionada a vida inteira. Tem pessoas morrendo, sendo cativo a uma vida inteira, porque não consegue se libertar das lembranças dolorosas, daquilo que fizeram com ela. Diga assim, não importa o que fizeram comigo, eu preciso reagir. Mulher, você precisa reagir em nome de Jesus, amém? Quem está comigo, diga amém. Chega de ficarmos lambendo feridas. O Senhor está dizendo, eu conheço a sua dor, eu conheço a sua história, mas para de lamber ferida. Existe cura, existe vida aí. Existe um Deus que nos sara, existe um Deus que toca onde ninguém pode tocar. Muitas mulheres foram tocadas de forma que nunca deveriam. Muitas mulheres e carregam essa dor e não conseguem perdoar. Como perdoar um abusador? Como perdoar uma pessoa que violentou, que abandonou, que enganou, que trocou? Mulheres que vivem a dor do abandono, da traição. Mulheres que vivem situações de dores, de injustiça, de humilhação. Mas o Senhor está dizendo, eu conheço a tua história. Mas porém, o pai, a mãe pode abandonar, o marido pode abandonar. Mas o Senhor está dizendo, todavia eu jamais te abandonarei. Existe um Deus que muda destino. Existe um Deus que muda a história. Você pode sofrer com o abandono de pessoas, mas o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que verdadeiramente nos sustenta, que é a razão da nossa alegria, Ele nunca, jamais, em tempo algum, nos abandonará. Se apoie em Deus, mulher. Não se apoie na sua dor. Não se apoie nas suas lembranças, na sua história. Foi difícil, está sendo difícil. Eu sei que tem momentos que não dá para caminhar sozinha, porque com Deus nós podemos todas as coisas. Aleluia, aleluia. Há um pensamento que diz que a primeira pessoa, e geralmente a única a ser curada pelo perdão, é aquela que perdoa. Porque tem muita gente carregando um peso morto na vida. E Deus está dizendo, chega, diga chega. Chega de carregar um peso morto. Chega. Chega de dizer, eu não consigo, eu não posso. Ele não merece, ela não merece. Não é questão de merecimento. Você precisa da graça de Deus. Você precisa do favor do Senhor. Você precisa romper e avançar
fique lambendo feridas, não fique remoendo as dores. Deixa tudo na cruz e deixa o Senhor te sarar, mulher. Xandarabacandarabaxou, aleluia. Confesse a Jesus a sua dor. Confesse a Jesus os seus sentimentos. Ah, mas Ele sabe, sim, Ele sabe de tudo. Mas Deus quer ouvir. A Bíblia diz que precisamos confessar. Quando nós confessamos, existe um poder no confessar, existe um poder no soltar. Sabe quem faz análise? Quando fala, não melhora. Imagina, para um homem, a gente, uma pessoa confiável, um profissional, pessoas do céu, a gente fala e parece que saiu aquela bagagem de peso. Agora imagina com o Senhor. A Bíblia diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. O Senhor está dizendo: deixa eu trocar esse fardo pelo meu jugo, que é suave, é leve, está pesado demais. O Senhor está dizendo: deixa essas bagagens, deixa eu trocar a bagagem, deixa eu carregar para você, e deixa eu dar o meu para ti. Porque lá na cruz do Calvário o Senhor levou toda a nossa maldição, todas as nossas dores, curadas para curar. Uma mulher curada, queridos, e reposicionadas, é um instrumento de Deus poderoso nessa terra. Amém? O Senhor quer pegar as suas maiores dores, a sua história mais difícil, e fazer dele um testemunho poderoso nessa terra. E se você permitir, você será esse instrumento. O segredo é: eu decido Deus agir em minha vida, parar de lamber as feridas e dar desculpas e dizer: ah, você não sabe a minha história, você não sabe o que aconteceu comigo. Ou você dizer: Senhor, chega, o diabo não vai mais destruir a minha vida. Chega, Senhor, eu não vou ficar mais de mimimi. Chega, Deus, eu não vou viver mais de desculpas, eu não vou viver mais encurvada, eu não vou viver mais paralisada. Eu irei romper, eu irei avançar, eu serei curada. Porque se Deus disse, se o céu disse que há cura para mim, eu preciso correr para Ele. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Queridas, há mulheres infelizes, adoecidas em suas almas, mas postando tanta alegria. O Senhor está dizendo: deixa de aparência. Tem pessoas guardando choro, engolindo choro, e tem outras chorando demais. Há pessoas que estão infelizes, adoecidas, mas mascarando a vida. O Senhor está dizendo: não, para com isso. Revela quem tu és mesmo. Sabe, gente, muitas vezes eu tinha ovelhas, amigas, que estavam em um momento de cárceres espirituais nas suas vidas, e postando coisas como tivesse, sabe, e se aconselhando comigo, e vivendo momentos de horrores, de paralisia, de morte nas emoções com Deus, e postando. Eu liguei e disse: o que é isso? Para de mostrar para os outros quem você não está sendo, e viva de fato. Ou abandona as redes sociais, ou para de postar mentira. Precisamos ser de verdade. Sabe, não tem aquelas casas bonitas. Um dia eu cheguei numa casa tão linda, a fachada assim da frente, assim, belíssima, mas a casa era toda recuada e toda deteriorada. Aí eu disse: nossa, é aquela coisa que a gente diz, a casa só tem fachada. Tem muita gente assim, linda, né? E a gente, uau, mas por dentro está toda deteriorada, sangrando, morrendo, se afogando, e não consegue gritar por socorro, não consegue pedir ajuda, não se permite ser ajudada, e não corre para Deus. Se você quer vencer as suas dores, pare de fingir, pare de esconder a sua dor, lance na cruz do Calvário, deixa Deus tratar você, mulher, em nome de Jesus. Mulheres portadoras de inferiorização, de inferioridade, mulheres portadoras de senso de desvalor, mulheres que se sentem rejeitadas ou a auto-rejeição, cheias de ressentimentos, ódios, amargura, ira, mulheres que se
sentem adoecidas em suas almas, porque ouviram tantas palavras difíceis. Uma amiga minha, quando o esposo dela era um homem de Deus, e era um homem em casamento exemplar, mas eles tinham dificuldade para engravidar, e ela teve vários abortos espontâneos e não conseguia segurar. E o anseio deles era gerar um filho, porque é o anseio de toda a família, quando a gente constitui uma família. E passaram por momentos muito difíceis, eles não eram referência na cidade, na igreja. E um tempo, situações que o diabo lançou na Jezabel no caminho, e ele caiu. E ele, quando caiu, ele olhava para a esposa que ele amava, admirava e dizia: você é feia, eu não amo mais você, eu abusei a sua voz. Sabe, uma mulher ouvir isso? Uau, isso dói, isso destrói a vida de uma mulher. E ela foi ferida demais em suas emoções, adoeceu, e nós estivemos orando, guerreando em oração, para que Deus desse força para ela. Ela não desistiu do casamento, ela foi uma guerreira diante de tantas adversidades, de tanta afronta, de tanta humilhação. Deus honrou aquela mulher. Ela se colocou diante do Senhor. E nós estávamos orando, a igreja, eu particularmente, como amiga, e estávamos guerreando em oração, em jejum. Foi um processo muito difícil e doloroso, mas sabe, uma mulher posicionada em Deus, que apesar de todos os sinais mostrarem que haveria uma desistência, porque diante do que ela estava vivendo, não dava para querer aquele homem, mas Deus dizia para ela: eu vou restaurar o seu casamento. Fique com a palavra de Deus na sua vida, amém, mulher? Fique aquilo que Deus está lhe falando. E há mulheres em que os homens, eles brincam tanto e fazem tantas algazarras e não querem nada com Deus. Deus está sinalizando já situações, e nós precisamos, a família é um projeto de Deus, e nós precisamos agir debaixo da sinalização do céu na nossa vida, amém? A verdade é que aquela mulher sofreu muito, mas o Senhor restaurou a sua sorte. Seu casamento foi restaurado, a sua vida foi restaurada, e Deus deu filhos, amém? Porque Deus, Ele muda a história de uma mulher que se coloca na brecha. Curadas para curar. E hoje aconselhando, sendo instrumento de Deus na vida de outras mulheres. Então, mulher, enfrente a dor das lembranças. Enfrente a dor das lembranças. Há mulheres que muitas vezes querem se esquecer, e você precisa olhar em nome de Jesus e expulsar de dentro de você tudo aquilo que lhe atormenta. Nós precisamos identificar, lembra, e reconhecer e identificar. E logo que isso for feito, expulse da sua vida tudo aquilo que você vê que não procede de Deus, que está causando ferida, desistência em você. Porque sabe, a Bíblia diz que João 10, a Bíblia vai nos falar que ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo, queridos, ele é destruidor e mantenedor da destruição. Ele quer destruir a nossa vida, os nossos sonhos, os planos de Deus, os propósitos de Deus, e Ele quer nos manter ali, cativas, aprisionadas, para que a gente não viva o que Deus tem. Porque quando nós nascemos marcadas, cada um de nós que aqui estamos, marcadas, diga, com um propósito. Fomos marcadas com um propósito, o diabo sabe disso. Somos amadas por Deus. Se você foi desvalorizada e perdeu o amor de alguém, eu quero te dizer, não existe amor maior, porque o próprio amor nos ama, e o amor é o Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Então o diabo quer nos ferir, nos manter cativa, presa neste lugar, e o Senhor está dizendo, expulse da sua vida, enfrente as dores das lembranças e seja sarada. Há mulheres que não gostam de falar a respeito de algumas dores, esconde, não quer falar, mas nós precisamos, amadas, em nome de Jesus, identificar e expulsar da nossa vida. Não podemos pegar, sabe, aquela coisa, aqueles dias que a gente está afim, diz, não, vou pegar aqui, levantar o tapete, vou jogar a sujeira. Não, o Senhor está dizendo, para de fazer isso, deixa eu tocar nessa área que você não quer falar sobre, nessa área que você sempre diz, não dá para mexer.
A irmã falou aqui, Deus, Ele quer mexer, Ele quer colocar o dedo naquele lugar. Quando a gente diz, não, Senhor, eu não quero lembrar disso, eu não quero falar disso, isso ainda aqui dói. Deus está dizendo, mas é exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero tocar aí, porque eu quero que você seja livre. Seja livre. Saia daqui nessa noite, mulher decidida. Eu serei curada e o Senhor me salvará de toda a situação contrária, em o nome de Jesus. Apresente aos pés da cruz a sua dor. Reforma externa não promove mudança. Não mude de fora. Tem mulheres que mudam tudo. Acontecem os problemas na vida, elas dizem, não, agora eu vou para academia, nada contra. Vou para academia, vou mudar a roupa, vou fazer isso. Só exteriormente. E por dentro ainda está sangrando. Por dentro ainda está encurvada. Por dentro ainda está morrendo. O Senhor está dizendo, eu quero curar você de dentro para fora. De dentro para fora. Em nome de Jesus. Aleluia. Uma ovelha. Quando a gente passa no processo de cura interior, de falar dessas questões de alma, eu gosto muito de falar sobre isso. E no processo de discipulado, de aconselhamento, e ela contando a história do testemunho dela, foi uma noite de testemunho, e ela disse que uma família que foi muito pobre e que viveu de muitos favores e um histórico de muitas faltas, e essas coisas maltratam demais a alma de alguém, não é verdade? Você desejar e você não ter, você viver dos favores dos outros. E muito pequenininha, ainda novinha, ela teve que trabalhar em casa de família, cuidar das crianças dos outros. E tinha pessoas que não eram tão queridas. Não tem pessoas assim? Que humilha, que maltrata, que nega o prato de comida. Então, passou toda a história da sua família com essas dores, com essas lembranças. A escola tinha que quebrar o lápis no meio para poder dividir com os irmãos e com o material escolar. E na escola todo mundo ficava, porque às vezes era pé de um, pé de outro, calçado. E todos tinham sua mochila, sua lancheira, ela levava numa sacola. Ela disse, então, missionária, aquilo me destruiu, eu não me sentia nada. Eu cresci me sentindo um lixo, eu cresci me sentindo uma pessoa sem valor. Então, qualquer pessoa que dissesse qualquer coisa comigo, eu era aquilo mesmo. Mas ela aceitou Jesus. Ela conheceu a palavra. Se aproximou do Senhor. Mas ainda, com alguns anos de caminhada, ela não tinha ainda recuperado a sua identidade. Diga identidade. Porque sabe, nós não somos aquilo que estamos vivendo. Nós não somos aquilo que fizeram ou estão fazendo conosco. Nós somos aquilo que Deus disse que nós somos. Amém? Nós somos preciosas, nós somos amadas, nós somos muito valorizadas por Deus. E ela entendeu no meio da caminhada que ela precisava sair daquela dor, daquelas lembranças dolorosas e ser uma mulher curada, bem resolvida. Não importa o que eu vivi, não importa o jugo de humilhação e de falta que eu tive, eu sei que Deus em tudo tem um propósito. E ela diz, eu olho para trás, não tenho riquezas, mas Deus me deu uma casa simples, mas é minha. Deus me deu a minha família, tenho as minhas coisinhas e eu sou tão feliz por isso. Precisamos celebrar coisas pequenas e grandes nas nossas vidas. Amém, mulheres? A gente às vezes pensa que precisa ter um milagre muito grande para testemunhar. Mas tem coisas simples que Deus reconstrói. E o Senhor quer que geremos gratidão em o nome de Jesus. Amém? A sua alma foi curada. Ela disse, agora eu sei o meu valor. Fui muito humilhada, mas eu sei que Deus em tudo tem um propósito. E eu não quero fazer isso com ninguém. Então, se você viveu debaixo de humilhação, se essas lembranças ainda doem em você, eu quero te dizer, lance na cruz, libere perdão e seja uma mulher curada no nome de Jesus, amém? O Senhor quer nos dar capacidade de superação, de resiliência, de nós superarmos os maiores traumas da vida. Porque Deus, Ele sara, Ele cura os nossos traumas, Ele sara as nossas vidas. É muita gente doente, é muita gente falando quando se reúne. Eu vivi isso, eu passei por
os nossos milagres, sim. Mas tem muita gente não testemunhando milagre, mas lamentando as suas dores, remoendo as suas dores. Uma pessoa que ainda não foi curada, quando ela fala sobre aquilo que ela viveu ou está vivendo, ela ainda sente dor, ela ainda sente repulsa, ela ainda sente rejeição às pessoas. Mas uma mulher curada, ela vai falar sobre, não importa o que ela viveu, e ela vai dizer: Deus esteve comigo na minha história. Ela vai falar sobre, mas não vai doer mais. Só são cicatrizes curadas. E o Senhor está dizendo: eu quero fazer em você isso. Eu quero fazer uma cirurgia. Eu quero fazer uma ação em você, para só existir a cicatriz, uma lembrança, e não dói mais. Quem recebe nessa noite em nome de Jesus? O Senhor quer curar, mulher, as nossas feridas, curadas para curar. Chega de dor, chega de mimimi, chega de nos agarrarmos à dor. Autopiedade, autocomiseração. Ai, você não conhece a minha história, talvez seja terrível, mas o Senhor, a Bíblia diz que terrível mesmo é o Senhor. Jesus, Ele pega os cacos da nossa vida que foram quebrados aqui e faz um vaso novo, lindo. Aleluia. Nós podemos olhar, queridos, para a Ana, uma mulher desconstruída na sua identidade. Naquele tempo, a mulher com um casamento que tinha várias mulheres, graças a Deus não é a nossa realidade, aleluia. Nunca foi o plano de Deus, mas existiam outras mulheres nas relações. E a Penina, sua rival, tinha filhos, podia ter filhos, e ela não. Ela era amada, valorizada pelo seu esposo, mas ela queria ter filhos. Ela desejava, ela sonhava com isso. E ainda tinha uma Penina, uma mulher perversa, que todo ano gerava, passava na cara de Ana, tripudiava dela, feria a sua alma, e ela vivia uma mulher triste, amargurada, encurvada. Triste, amargurada e encurvada, só sonhando com aquilo, até que um dia ela vai para o templo e ela coloca o seu coração, ela derrama o seu coração, ela ora ao Senhor, ela diz: Deus, se o Senhor me der um filho, eu consagrarei ao Senhor, eu darei ao Senhor. Aquela mulher consagrou a sua vida, ela entregou o que ela poderia, o que ela nem tinha, e Deus viu. Aquela mulher que estava com sua alma tão dolorida, não podia gerar em um tempo onde a mulher que não gerava, ela sofria muito preconceito. Uma mulher que não podia gerar. Mas então Deus ouve, diga: Deus ouve. Eu amo isso, porque tudo passa. Amém? Diga assim: tudo passa. Eu amo declarar essa verdade. Tudo passa. Oh, coisa boa, porque tudo passa. Só não vai passar as palavras do Senhor. Passará os céus e a terra. Vai passar a nossa dor, a nossa luta. Essa guerra que você está vivendo, que parece que não tem fim, ela vai cessar. Amém? Você vai desfrutar do milagre se você permanecer no Senhor, se apoiar no Senhor. E teve um fim para a dor de Ana. E Deus ouviu, e Deus abençoou, e ela gerou um filho que se tornou um dos maiores profetas e um sacerdote do céu de Israel, que foi, ajuda a missionária a pregar, quem? Samuel, o menino que ouviu Deus, tão novinho, em um tempo que a voz do Senhor estava silenciada. Deus então rompe o silêncio e fala com aquele menino. Deus quer romper o silêncio do nosso coração, da nossa vida. Ele quer liberar a sua voz sobre nós. Amém, mulheres? Ana rompeu, ela gerou um filho. Deus a abençoou, porque Deus faz isso. Deus muda a história. O diabo, ele é mantenedor da destruição. Terceiro ponto: não carregue sua dor sozinha, mulher. Diga para a mulher que está ao seu lado, diga: não carregue sua dor sozinha. Vivemos um tempo de tanta quebra de aliança, de desamor, de falta de ética. A gente às vezes confia, as pessoas quebram a aliança conosco, a ética, né? Isso dói. Mas sabe, ainda existem pessoas do céu. Você é uma?
Ainda existem pessoas confiáveis. Ainda existem pessoas que erram, mas elas consertam-se. Amém? Não carregue a sua dor sozinha, mulher. Não viva em isolamento. Você não é ilha. Porque você foi ferida, porque você foi rejeitada, porque você quebraram a aliança com você. Não rompa amizade com outras pessoas. Não anule a graça de Deus. Talvez alguém feriu o seu coração, destruiu aquilo que você tinha tão lindo de uma amizade, mas o Senhor está dizendo: eu faço novas todas as coisas. Amém? Deus tem alianças novas, ou pode restaurar algumas. Primeiro, nós precisamos aprender que não carregar a dor sozinha. Nós precisamos aprender primeiro colocar nas mãos do Senhor, no altar de Deus. Amém? Ele é o nosso primeiro ajudador. É em Deus que precisamos nos apoiar, mulheres. É em Deus. Precisamos nos apoiar no Senhor, porque Ele é o nosso maior tesouro. Compartilhe com Deus. Sabe, nós só podemos ser curadas se nós confessarmos. A Bíblia diz isso. E nós precisamos entender que nós precisamos confessar. É no confessar que está a nossa cura. Nós precisamos confessar. Chorar a nossa dor. Sim, chorar a nossa dor. Mas chorar, diga, na presença de Deus. Porque tem gente chorando demais. Outros chorando de menos, engolindo choro. Choro que precisa chorar, mas chore na presença de Deus. Porque na presença de Deus existe consolo. Na presença de Deus existe restauração. Na presença de Deus Ele enxuga as nossas lágrimas e Ele toca na nossa dor. E quando Ele toca, Ele estanca todo sangramento. Ele estanca toda ferida. É sarada em nome de Jesus. Chore o que precisar chorar, mas seja consolada. Porque existe consolo pelas nossas lágrimas, amém? Mateus 5,4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, se você tem chorado, eu quero te dizer: existe graça de Deus, existe consolo para o seu coração, em o nome de Jesus. Chore o que precisar chorar, mas experimente da consolação do Espírito Santo, daquele que nos direciona, daquele que nos fortalece. Aleluia, glória a Jesus. O nosso relacionamento, amadas mulheres, protege as nossas emoções. E nós precisamos desenvolver esse relacionamento profundo com o Senhor. Não ser ter uma religião. Deus não é religião. Deus, Ele é Pai. Deus é Criador. Deus, Ele é Senhor. Ele quer se relacionar comigo e com você. E nessa proximidade com Deus, nós vamos descobrir segredos do céu. Ele vai nos restaurar. Quanto mais próxima de Deus, quanto mais íntima do Senhor, mais curada você e eu seremos. Amém? Há muitas pessoas correndo nos dias maus, nos dias das grandes feridas. Para onde, mulher, você está correndo? Para quem, mulher, você está correndo? Para quem, para onde você está correndo? Para mostrar a sua dor. Deus está dizendo: vinde a mim, em nome de Jesus. Compartilhe com alguém confiável. Primeiramente Deus, depois sempre existe alguém que a gente pode compartilhar. Os líderes espirituais. Uma pessoa que Deus apresenta a você, porque Deus apresenta pessoas do céu. Eu sempre oro para que Deus levanta amizades do céu na vida dos meus filhos, porque é tanta influência errada assim. E para nós mulheres não é diferente. Existem muitas influências erradas. E nós precisamos aprender a ser mulheres seletivas. Amém? Selecione com quem você anda, com quem você conversa, com quem você tem intimidade. Selecione com quem você conta os seus segredos. Diga: Senhor, levanta pessoas do céu na minha vida, pessoas que serão instrumentos de Deus para me abençoar na caminhada. E me faz também ser essa mulher, Deus. Amém, mulheres? Porque Deus levanta. Deus levanta. Ele é especialista. Na nossa existência, na nossa caminhada, nós passamos por muita coisa, por muitas decepções, com pessoas, com igreja, com ministérios, com
você das mãos do Senhor. Nada e nem ninguém. Porque é pessoal. A nossa caminhada, ela é pautada entre eu e Deus, Deus e eu. Você e o Senhor. As pessoas serão tratadas por Deus, amém? Mas não permita que as pessoas sejam empecilhos para você continuar a desenvolver a sua caminhada com Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Exponha a sua ferida. Deus quer trazer alívio e restauração. O deserto, queridas, ele é temporário. Nós estamos caminhando para o fim. O deserto é temporário. Talvez você diga, mas tem tantos anos. Mas a Bíblia diz que em tudo Deus tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os desertos demoram muitas vezes porque Deus tem propósito. Ou porque muitas vezes nós não estamos sensíveis à voz do Senhor. Não estamos sendo pessoas ensináveis. E o Senhor quer nos ensinar em meio aos desertos da vida. Eu só quero dizer uma coisa, querida, como último ponto. Lute enquanto viver, declarando: cura-me, Senhor, e serei curada. Amém? Vamos repetir isso. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Diga assim: amiga, lute enquanto você viver, declarando: cura-me, Senhor, e serei curada. Como um ato profético, vamos declarar essa palavra: cura-me e serei curada, amém? Agora sim, para quando a gente declara uma palavra, a gente tem que falar com autoridade e com fé, amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta a gente orar, falar, se não existe fé. Deus está dizendo, é necessário fé. Deus quer ativar fé no nosso coração. Talvez você diga, mas Senhor, não acredito que a minha história pode ser mudada. O Senhor está dizendo, eu posso sim. Vamos declarar, se você crê. Você vai ficar de pé, eu não terminei, mas vai ficar de pé só para dizer que está acabando e dizendo assim, vamos declarar, amém? Você vai colocar a mão no seu coração e uma aqui na cabeça assim, ó, como cobertura, e você vai declarar. Você vai dar seu maior brado de vitória. É aquele brado de libertação como um ato profético dizendo, cura-me, Senhor, e serei curada. Salva-me e eu serei salva. Vamos declarar, amém? Cura-me, Senhor, e serei curada. Salva-me e serei salva. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aquele que quebra as cadeias, todo o jugo, nós declaramos nessa noite, todas as cadeias quebradas pelo poder do nome de Yeshua HaMashiach. Eu posso ouvir grilhões sendo quebrados nessa noite. Eu posso ouvir grilhões sendo despedaçados nessa noite. Eu posso ver corações sendo refeitos, quebrados, sendo restaurados. Eu posso ver famílias sendo restauradas. Cura-me, Senhor, serei curada. Aleluia. Sente mais um pouquinho, estamos concluindo. Oh, existe cura de Deus, mulher. O Senhor não nos trouxe aqui simplesmente para ver uma programação linda e tão abençoada. O Senhor nos trouxe aqui para virar a chave da nossa vida. Pegar essa dor e essa guerra que nós estamos vivendo, que você está vivendo, e transformar em um grande milagre, em um grande testemunho para a glória do Senhor. Colossenses 1, 13 e 14 diz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Aleluia, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Não deixe a sua alma adoecer, mulher. Não deixe a sua alma envelhecer. Não deixe. Tem mulheres com suas almas envelhecidas, desistiram de ser felizes, foram abandonadas e não acreditam mais que Deus pode restaurar. Existe casamento, existe restauração de Deus, existe felicidade de Deus para você. Deus quer te ver feliz. É o desejo de Deus reconstruir.
Não tenha apego à sua dor. Desapegue-se da dor. Chega de lamber as feridas. Chega de se apoiar numa história dolorosa. O Senhor quer curar as memórias, as lembranças, em o nome de Jesus. Deus quer fazer uma faxina no nosso interior. Não tem um dia da faxina em casa que a gente faz pancadão? O Senhor nessa noite quer fazer essa faxina. Ele está cheio de anjos liberando sobre as nossas vidas. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue, eu gosto sempre de citar porque ela é um testemunho poderoso. Ela, amadas, foi alguém que lutou até o fim. Ela rejeitou ser reconhecida na história como a mulher que sangrava. Sangrou por quantos anos? 12 anos. Ela disse: eu estou ouvindo falar de um homem que dizem que é o Filho de Deus, que tem curado e feito maravilhas. Ela era uma mulher que hemorrágica, que não podia se juntar à multidão, podia ser apedrejada no seu contexto histórico judaico. E a palavra conta que ela não tinha força. Gente, uma pessoa que tem hemorragia não tem força, 12 anos sangrando. Eu conheço pessoas que têm períodos que fica assim e tem que às vezes tomar sangue, fica fraca, anêmica. Aquela mulher não tinha força, mas ela disse: eu vou romper com aquela multidão. Eu posso nem tocar nele. Mas a fé da mulher era: se eu apenas tocar na orla do Senhor Jesus, eu serei curada. Se eu e você entender que apenas tocar em Jesus, Ele pode estancar a nossa dor. Oh, mulher, então por que viver mendicando? Por que viver chorando? Por que viver encurvada, desistida, infeliz? O Senhor está dizendo: ei, se você me tocar, se eu te tocar, virtude sairá de mim e você não vai sangrar mais. Você não vai viver a história do sangramento. Você vai viver a história da restauração da saúde, curadas para curar. Aquela mulher, e o Senhor diz: uau, quem me tocou é a multidão apertando Jesus. Os discípulos: Jesus está louco. Quem Jesus te tocou? Quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. O Senhor queria mostrar e testemunhar daquela mulher, e ela foi curada. Obrigada, querido. A mulher encurvada, a Bíblia diz que há 18 anos o diabo a mantinha presa. A enfermidade dela era mantida por Satanás há 18 anos. Mas acontece, eu amo isso, que a Bíblia diz que ela estava no templo. Ela estava no lugar exato, na hora exata. Como eu e você estamos numa noite aqui de encontro de mulheres, na hora exata, no dia exato, a presença de Deus aqui para liberar sobre nós, em nome de Jesus. Não mais mulheres encurvadas, não mais mulheres paralisadas, mas mulheres erguidas em o nome de Jesus. Aquela mulher encurvada por 18 anos, a palavra mostra que ela estava ali no templo. Ela não podia, a Bíblia diz que ela era tão encurvada que ela não podia olhar para cima. Ela não tinha condição. E essa mulher, a situação dela com certeza era uma mulher de não amar a sua aparência. Talvez sofria muitas piadas, bullying, os bullies da vida. Talvez a corcunda de Notre Dame, a aleijadinha, deficiente. Ela se sentia tão... Mas a palavra do Senhor diz que ela está no templo. Eu amo quando a palavra do Senhor diz que Jesus olha para ela. Diga: Jesus olha para ela. E quando a palavra diz Jesus olha para ela, eu entendo que Jesus a viu. Jesus nos vê, amadas, amém? Jesus viu não somente aquela mulher encurvada, Jesus viu aquela mulher destruída nas suas emoções, cansada de viver ali, corcunda, olhando para baixo, não conseguir olhar para o alto, não ter condições físicas, viver encolhida, encurvada, apelidada, talvez não sentindo
graça em se olhar. E eu entendo que diante das tantas belezas de Jesus que ninguém que comparece à presença do Senhor, que está num ambiente de glória, Deus isenta a cura, Deus isenta a graça e o seu poder. Deus nunca abandona alguém que está precisando da sua graça. Aquela mulher, o Senhor disse que Ele a viu, a palavra diz que Ele a viu, e Ele diz: mulher, fique curada. A Bíblia diz que quando Jesus liberou a palavra rema sobre ela, ela automaticamente se endireitou. É assim que acontece. Quando Jesus libera sobre nós uma palavra e nós tomamos posse dessa palavra, nós somos, em vez de estarmos encurvadas, nós somos erguidas e levantadas. Quantas vezes, mulheres, estamos muitas vezes cabisbaixas, sofrendo com alguma dor, mas quando recorremos à oração e à palavra, porque o nosso maior recurso é o Senhor, amém? Ele nos restaura, Ele nos levanta. Quantos momentos, meu Deus, em que, mesmo sendo mulheres de Deus, nós temos momentos assim, né, irmã Zaide? De fragilidade. E a gente pensa: meu Deus, como é que eu vou vencer essa guerra? Às vezes ficamos tão vulneráveis, fracas, e o Senhor diz: ei, levante a cabeça. Levante a cabeça, filha. Existe vida, existe bênção. Eu posso mudar, não acabou, não é o fim. Aquela mulher estava no lugar certo e na hora certa. Jesus a viu. Se posicione, mulher. Se posicione. Há uma decisão. Na minha caminhada eu tenho aprendido uma coisa: tudo é, diga, decisão. Eu preciso decidir ser uma mulher curada, ou eu vou decidir ser uma mulher ferida e viver culpando a história, as pessoas e Deus. Ou eu posso dizer: Senhor, toma todo esse lixo que aconteceu comigo, os meus erros, os meus pecados, o que fizeram comigo, e toma esses cacos da minha vida e faz de mim um vaso novo. Vamos ficar de pé, mulher. Aleluia. Eu vou franquear a oportunidade. Se há alguém nessa noite que entendeu a palavra, que nessa noite quer assumir um compromisso com Jesus, ou quer voltar para Jesus, e nesse primeiro momento, se há alguém, erga as suas mãos. Nós queremos orar por você, e você vai vir à frente. Nós queremos abençoar a sua vida. Se há nessa noite alguém que quer aceitar Jesus ou retornar para Jesus, levante as suas mãos e sem demora venha à frente. Jesus quer mudar a sua história. Desse lado direito e desse lado esquerdo, eu quero convidar a igreja que é sincera ao Senhor. Algumas pessoas podem achar: mas eu vou ali na frente, o que vão pensar de mim? Gente, o altar é um lugar de privilégio. O altar é um lugar onde nós renovamos a nossa aliança com Deus, e nós nos refazemos em Deus. Então já o convite também lançado para a igreja, para aqueles que precisam ser renovados em suas forças, em suas emoções. Venha à frente, saia do seu lugar. Nós queremos orar por você, para que Deus revigore as suas forças, renove o seu vigor e restaure a sua vida, em o nome de Jesus, amém? Sem demora, saia do seu lugar. Vamos orar ao Senhor. O Senhor quer curar as nossas lembranças. O Senhor quer curar as nossas dores. O Senhor quer fortalecer o nosso coração. Existe um lugar em Deus que podemos ser feitas, e esse lugar é o Senhor, amém? Ele é o nosso lugar. E se nessa noite alguém quer vir ao altar para nós orarmos, você sai do seu lugar e nós vamos orar em o nome de Jesus. O Senhor é aquele que cura as nossas almas. Ele é aquele que cura o nosso coração, que restaura as nossas vidas. Ele é o Deus que muda destino, que muda história. O Senhor quer tocar no seu coração e na sua família. Feche os seus olhos aí onde então você está, e nós queremos orar e declarar que neste lugar, o diabo, na terra do nosso coração, o diabo não vai mais reinar. Quem decide nessa noite ser uma mulher livre, totalmente livre, em nome de Jesus, porque para a liberdade, mulher, o Senhor nos chamou. Deus quer pegar a nossa história, o nosso testemunho,
e transformá-lo em um poderoso, a nossa história, e transformar em um poderoso testemunho. Pegar a nossa vida, lance diante do altar do Senhor todo o lixo que foi jogado em você, expulse da sua vida e deixa Deus fascinar o seu interior, restaurar sua comunhão com Ele. Porque caminhar com o Senhor não é fazer parte tão somente de uma igreja, não é tão somente sentar e devolver os dízimos e ofertas. Caminhar com o Senhor e ser uma mulher de Deus não é ter uma atribuição na igreja, uma liderança. Caminhar com o Senhor é ter uma vida transformada, é ter uma vida de testemunho, é uma vida se rendendo a Jesus, é isso? É isso, irmã? Aleluia, glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor, porque a fé está no céu. Aleluia, como é seu nome, preciosa? Selma, seja bem-vinda. Glória a Deus. Amém. A presença do Senhor, amém. Aleluia. Se tiver mais alguém, venha. Nós vamos orar, amém. Selma, nessa noite. Glória a Deus. Ele é lindo. Selma, caminhar com o Senhor é maravilhoso. Eu sirvo ao Senhor desde os meus 10 anos de idade e não me arrependo. Meus pais e minha família não eram crentes. Estava dizendo ali para minha colega ali de mesa. É Noêmia? Não. O meu nome é Mário? Anastácia, é isso? E dizendo para ela, desde os meus 10 anos, e graças a Deus, mesmo nas minhas falhas, nunca saí da presença do Senhor. O Senhor tem me sustentado até aqui. E vale a pena servir o Senhor. Querida mulher, servir, caminhar com o Senhor é muito mais além do que fazer parte de uma igreja, de uma denominação. É ser igreja, é ser a noiva, é ser santa, separada, é testemunhar de vida. As nossas palavras precisam estar associadas com o nosso comportamento, com as nossas vestimentas. E eu não falo de dogmas de igreja, eu falo de vida com Deus, de exemplo de mulher. Amém? O Senhor nos convida a isso, a andar na presença do Senhor e ser uma pessoa segundo o seu coração. Aleluia. Nós vamos orar ao Senhor nessa hora. E eu vou passar então a oportunidade para orar a irmã Zaíndia, o pastor? O pastor. E louvar a Deus pelo convite, por estar com vocês aqui. Uma alegria. Que Deus continue abençoando de uma maneira poderosa cada mulher. Amém? Saia daqui, mulher, sendo marcada pela glória de Deus. Lance diante do Senhor toda dor e deixe o Senhor curar. Curadas para curar. Uma mulher curada é uma mulher que vai curar outras pessoas. É uma mulher que vai influenciar e inspirar outras pessoas para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Estenda as suas mãos. Glória a Deus. Tem mais alguém no nosso meio que, diante de tudo que ouviu, Deus falou com você hoje, sendo que para Ele completar a obra na sua vida, se faz necessário você tomar a mesma decisão que tomou a irmã aqui. Ela tomou a melhor decisão da vida dela. A melhor escolha que ela fez foi essa, estar aqui hoje, porque ela entendeu a mensagem. Ela entendeu que o único que tem poder para curar se chama Jesus. E Ele não faz nada pela metade. O médico faz a cirurgia. Depois de alguns anos você volta lá para fazer a cirurgia novamente. O médico, ele dá até um diagnóstico que parece bom, mas depois não é. O médico engana também. Mas Jesus, ele não engana. Jesus não faz nada pela metade. Ele faz tudo por completo. E Ele quer fazer a obra completa na sua vida. Mas para isso depende de uma decisão que você precisa tomar. Toda mudança está no ponto da decisão, está no ponto de partida. E o ponto de partida agora é você sair do seu lugar, vir aqui à frente. O Espírito Santo fala ao meu coração que tem mais vidas aqui, que precisam do encontro com Jesus, sendo que existe algo que está amarrando teus pés e as tuas mãos, para que você não se desprenda do seu lugar, mas na autoridade do nome de Jesus. Agora, Jesus te convida a vir aqui na frente, porque hoje Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar o curso da tua vida. Cadê a segunda pessoa para Jesus aqui? Cadê? Aleluia. Cadê a segunda pessoa? Aqui não temos costume de insistir, de forçar o convite, porque o convite quem faz é Jesus.
nada por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito do Senhor está aqui agora, convidando você, mulher vencedora, mulher guerreira, mulher que nasceu para fazer a diferença nessa geração. E é através de você que Deus quer salvar teu marido, que Deus quer salvar tua casa, teus filhos. É você que Deus quer levantar como missionária dessa geração. Hoje Ele te chama, vem filha minha, hoje eu quero mudar a tua história. Talvez você vive em busca de prova de amor. Eu quero te mostrar uma das maiores provas de amor já existente na humanidade. A prova de amor foi Jesus Cristo na cruz, entregando sua própria vida por mim e por você. E hoje Ele está entregando uma folha em branco e uma caneta para você escrever uma nova história da sua vida, sendo que Ele vai te ajudar a escrever essa história. E Ele quer arrancar este capítulo de dor, de tristeza, de mágoa, de decepção. Vem agora, porque hoje Jesus quer mudar a tua história. Não é